Porque veja o que aconteceu logo depois que ele elogiou, né, que ele falou pro cara lá da Rádio Gaúcha, vai lá, fiscaliza, né? Como se isso fosse possível, né? Ah, vai lá dar uma olhada para você ver como tem eleição. E o pior é que ele foi preso. Exatamente, porque a pré-candidata favorita para representar a oposição nas eleições, pode subir o TP presidenciais da Venezuela, que vão acontecer ainda no ano que vem, hein? Não é nem esse ano, foi considerada inelegível por 15 anos para cargos públicos. A decisão foi tomada logo depois que o partido Vente Venezuela formalizou a candidatura de Maria Corina Machado para as primárias da oposição em outubro. Segundo a Controladoria Geral da União daquele país, a cassação é baseada em irregularidades administrativas quando ela era deputada. A política também é acusada de ter participado de um esquema de corrupção encabeçado pelo ex-líder da oposição, Juan Guaidó, reconhecido até janeiro deste ano como presidente da Venezuela por governos que ignoraram a reeleição de Maduro em 2018, por considerá-la fraudulenta. Bom, então nós vamos ver, as eleições na Venezuela já começaram bem, né? A candidata já foi tirada do páreo. E aí tem aquela declaração infeliz, né, do Lula, né? O conceito de democracia relativa, uma coisa para você, outra coisa para mim. O ministro Gilmar Mendes, do STF, ele fez uma postagem no seu Twitter rebatendo esta declaração infeliz de Lula sobre a Venezuela. Na última quinta-feira, o presidente disse que a democracia é um conceito relativo em resposta a um questionamento sobre o motivo de parte da esquerda defender o regime de Nicolás Maduro no país vizinho. Sem citar Lula, Gilmar Mendes, ele disse em sua rede social, abro aspas, o conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Não é democrático um regime político em que o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário. Fecho aspas. Deise Tchocari, o que você achou dessa declaração do ministro Gilmar Mendes? Sabe o que eu estava pensando aqui? Nem sei se dá para falar isso, mas eu abriria uma CPI só por causa dessa declaração aí de democracia relativa. Não é relativa. O pior é que tu vai ver as respostas ao Gilmar Mendes, algumas pessoas ainda defendem que não, que democracia é relativa, né? Tu pensa num país onde não existem os três poderes, não existe essa divisão dos três poderes, o que vira isso, né? E aí quando o Lula defende a Venezuela, que a gente já tem falado sobre isso há algum tempo, né? A esquerda, ela sempre flertou com regimes autoritários, né? Como se existisse, se pudesse existir na mentalidade de alguns de esquerda, né? Obviamente, mas como se pudesse existir uma ditadura do bem. Não existe. A Venezuela é um dos países menos, acho que não dá nem para usar a palavra democracia com Venezuela, mas no índice de democracia, a Venezuela está entre os 5 últimos do planeta, né? E aí quando o Lula faz esse tipo de apologia, ele também tá dando um indicativo do que é permitido, né? Da linha que ele consegue cruzar sem perceber. Então, para mim, assim, essa foi uma das piores declarações que ele deu em toda a vida pública dele. Não, e é engraçado, né, Felipe, que na véspera ele diz que ele gosta da democracia, que ele é o que mais pratica a democracia, que o PT, ele exala a democracia por todos os poros e orifícios e que ele ama a democracia porque democracia é o regime que ele é eleito. E no dia seguinte, ele fala, eu tenho até orgulho de ser chamado de comunista. Me pergunto, quantas eleições teve em Cuba? Quantas eleições teve lá na Nicarágua, em que os opositores tiveram que concorrer estando fora do país? Né? As eleições da Venezuela, né? Que os órgãos de direitos humanos, fiscalizadores, disseram que foi uma fraude. Os mesmos órgãos que o apoiaram quando ele ficou ausente na Lava Jato. Então, ou esses órgãos são sérios ou não são. E aí ele fala, num dia anterior, que ele é o maior entusiasta da democracia e depois ele não tem vergonha de ser comunista. O que vale? Eu faço uma crítica
a essa esquerda ultrapassada, né, que é retratada pelo PT e pelo Lula, que eles têm uma dificuldade muito grande de apontar para outro país de esquerda, né, e apontar falando que aquele país lá vive um regime ditatorial, né. É assim com Cuba, é assim com Venezuela, é assim com Nicarágua, né. Há uma certa dificuldade, né, como se fosse refletir neles próprios, né, criticar abertamente um regime ditatorial da Venezuela. O que aconteceu na Venezuela foi um caso absurdo. A própria Rússia e a China também, não tem eleição. Foi um caso absurdo que aconteceu na Venezuela, assim, para as pessoas entenderem, né? A Maria Corina Machado, ela foi declarada inelegível por 15 anos por um órgão administrativo do Estado. É a mesma coisa que o controlador-geral do Lula agora declarasse administrativamente uma pessoa da oposição como inelegível por 15 anos, né? Declaração de elegibilidade tem que ser feita por órgão judicial, tá? Então, o que aconteceu na Venezuela, nesse caso específico, foi realmente um absurdo, foi algo grotesco, e o Brasil deveria se colocar contra esse ato, né? Porque o Brasil, eu sempre defendi isso, deveria se aproximar da Venezuela para intervir no processo eleitoral na Venezuela. Né? E ele não está fazendo isso. Ele tem que estar próximo da Venezuela. Ele tem que se aproximar da Venezuela para fiscalizar e para defender a democracia da Venezuela. E ele não está fazendo isso. O que aconteceu foi realmente um absurdo. Agora, há um debate longo, a Deise pode até corroborar aqui, né, grande na bibliografia da ciência política, sobre o conceito de democracia e a relatividade do conceito de democracia. Exato. Isso é algo que o pessoal está discutindo bastante. Por exemplo, no Iraque, o pessoal chegou à conclusão que é muito mais... Eu não defendo isso, a minha visão ocidental, né? É bom fazer um parêntese, mas existe esse debate, né? É bom fazer esse parêntese, né? Ó, agora são 14 horas e... agora já virou. Eu ia falar 14 horas e 59, mas virou para 15 horas. No Iraque, por exemplo, o que os estudos indicam é que é muito mais eficiente e legítimo uma ditadura sunita do que a democracia imposta pelos Estados Unidos. Então, tem várias discussões, assim, no mundo acadêmico sobre esse assunto, a relativização da democracia. Mas o Lula, ele falou de um país ocidental para defender a ditadura, criando um conceito relativo, né? Ou seja, é um absurdo mesmo, é indefensável o que aconteceu. Sim, só para o pessoal entender, o que você está falando não está defendendo a relativização do conceito de democracia, não é? Mas a implementação da democracia que está sendo debatido em vários lugares. É isso que você não está relativizando o conceito em si. Mas quando o Lula fala que ele gosta do voto, porque ele reduz na entrevista à Rádio Gaúcha a democracia à eleição. Teve lá a festa da democracia. Hoje vai ter uma festa, né? Urna e cédula, muito voto para você. Aí vai a festa da democracia, né? Todo mundo vai lá e faz a festa. Mas aí no outro dia ele fala que ele não tem vergonha de ser chamado comunista, né? Eu gosto muito de Karl Popper. Eu acho Karl Popper o máximo. O máximo. E ele tem um livro maravilhoso em 2 volumes, chama Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Né? No primeiro volume, ele fala do sortilégio de Platão. Essa é a sortilégio na tradução de português de Portugal, que é melhor. Platão, ele não gostava da democracia, né? Porque a família de Platão, ela foi derrubada, ela fazia parte do Conselho dos 30 Tiranos. Então, o Platão de família, ele já não gostava muito. E quando entrou a democracia lá em Atenas, ele já começou a ter problema e tal. Então, ele criou lá a teoria dele, a Politeia, né, que foi traduzida para o português como república, mas não tem nada de república. Não sei por que escolheram esse nome república, é Politia. É a Constituição, a cidade ideal, a cidade, a Constituição. Qualquer coisa menos república. O Platão, ele fala do filósofo rei. Ele fala dele mesmo, né? Quem governa é o filósofo rei, que é a pessoa que tem mais acesso. Então, você não tem escolha. É o filósofo rei. Ponto, acabou. Não tem eleição. Aí, pro Karl Popper, do Platão, nasce as ideias de Marx. E a ideia de Marx, né, no mundo, a gente vê 2 vertentes, socialismo e comunismo. No socialismo, também não tem eleição, porque é o partido sabe tudo, o partido faz tudo, o partido sabe o que é melhor para você. E no comunismo, se a gente for olhar o ideal, tem a anarquia. Então também não tem eleição, porque você não tem que escolher ninguém.
né? Todo mundo vivendo assim como vivem as formigas uma comédia. A sociedade funciona sem eleição. Então já não tem em Platão, não tem no socialismo, não tem no comunismo. E o Mussolini, quando ele é expulso do Partido Comunista Italiano, ele abre concorrência para o marxismo. Não é que ele abre concorrência, é a lojinha que vende a mesma coisa, mas com nome diferente. Então o fascismo, a gente tem lá o nazifascismo, que também não tem escolha, é o líder. Você tem a pessoa do líder, do homem da providência, você não escolhe. E outros regimes autocráticos que você tem também a figura centrada num conselho de líderes. Então, nada do que vem desse ramo tem eleição. Então, é uma declaração do Lula. Ou ele mente quando ele gosta de eleição, ou ele mente quando ele gosta de ser chamado de comunista. Não cabem as duas coisas na mesma frase. E aí? E eu acho que nesse conceito, inclusive, não é só a quantidade, porque o Lula fala na entrevista dele que Venezuela tem diversas eleições, teve mais eleições que o Brasil. Não é só o processo mecânico de abrir uma data, colocar lá o Maduro e tirar os outros candidatos da disputa, que quer dizer democracia de jeito algum. Porque isso não é democracia, tampouco isso é eleição legítima. O poder tem que emanar do povo e para o povo tem que ser exercido. Lá o povo não escolhe livremente. Acabamos de ver a principal concorrente das próximas eleições, das eleições que vão acontecer no ano que vem na Venezuela, já perdeu os direitos políticos, então ela não pode ser escolhida, o Guaidó não pode ser escolhido, o povo não pode escolher, alguns do povo não podem se candidatar, ou seja, não podem exercer este poder em si, então não há democracia nenhuma na Venezuela, tampouco na Nicarágua. E por falar em Nicarágua aqui, eu quero me solidarizar com 4 freiras brasileiras que foram expulsas ontem da Nicarágua. Pela polícia do presidente Daniel Ortega, da democracia relativa do presidente Daniel Ortega, foram expulsas ontem de manhã, acordaram com a polícia e tiveram que ir embora para El Salvador para hoje, eventualmente, retornarem ao Brasil. Então, presidente Lula, aquela conversa que talvez você teve com o Papa lá para intervir aí em nome da Igreja Católica lá na Nicarágua, talvez chegou o momento, porque os brasileiros de lá, já mais de 80 religiosos foram extraditados, tiveram que sair à força da Nicarágua, dessa Venezuela relativa. Nacionalidade também. Sim, né? A coisa está muito complicada. Agora, o tweet do Gilmar Mendes, ele fala da Venezuela, né? Uhum. Aliás, e ele critica, ele não menciona, mas ele critica. Ele diz o seguinte também, a realização de eleições, nesse tal cenário hipotético, jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. E no final ele fala, a Constituição de 88 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição e também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Será que ele mandou uma mensagem para o Lula? Eu acredito que sim, Pavinato. E eu vou um pouco além, assim, em cima disso que o Felipe estava falando. Eu não sei porque que hoje eu estou lembrando do Olavo de Carvalho, mas existe essa discussão na academia e uma parte da esquerda ela tem questionado essa declaração do Lula, defendendo ele, dizendo que o conceito de democracia é relativo, mas a gente tem que lembrar que a academia, às vezes, ela é muito literal. E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre tenho falado e era uma das críticas do Olavo de Carvalho, né? A academia tem que parar de conversar só nessas torres de marfim. Né? O conceito de democracia, o que alguns defendem na academia é que o conceito de democracia ele é vivo e ele vai se alterando conforme a sociedade vai evoluindo. Mas o que isso acontece? E aí é uma coisa é tu pensar de acordo com a guerra cultural, a outra coisa é tu pensar de uma forma ética, que eu acho que foi o que faltou para o Lula. O conceito de democracia, ele pode evoluir. Alguns aspectos, eles podem evoluir. Por exemplo, a gente não aceita hoje coisas que a gente aceitava nos anos 70. Mas o que o Lula fez, nesse caso, e aí é pensar um pouquinho fora da caixa e da teoria que está ali no teu trabalho acadêmico, o que o Lula fez foi comparar dois países em plenos anos 2000 com características governamentais muito diferentes. Uma é a democracia do Brasil, onde a gente elege um governante e desde a proclamação da República em 1889 estabelece, tem no seu DNA a divisão de poderes, e a outra é tu comparar um outro país em pleno ano 2023
que não tem nada disso, que é uma ditadura. Fez uma equivalência. Fez uma coisa ali que não tem nada a ver. Então, assim, às vezes quando as pessoas olham na internet esse tipo de coisa, é uma das coisas que eu sempre reclamo com o aluno, assim, para de ver no Twitter frase de efeito e lacração e depois passa isso para frente. Porque quando as pessoas falam que o conceito de democracia é relativo, assim, estão pensando só naquilo que elas leram no trabalho acadêmico e acharam bonito. Porque o que o Lula fez foi estelionato eleitoral, com todo respeito. Não cabe. Comunista e democrata. Não cabe. Mesma frase, não faz sentido. Né? E outra, cabe. Eleição, ela é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente para você determinar que ali existe uma democracia. Eu acho que foi até bem colocado quando o Ricardo ele falou assim, focando a democracia na questão do povo, não é? E o povo controlando os seus representantes. E eu gosto muito quando a gente foca nisso, porque tirar o foco um pouco da eleição, mas e entender quais são os mecanismos institucionais existentes que possibilitam que a população controle os seus governantes. Porque é aí que nós temos efetivamente uma democracia plena. Quando a população ela é achatada pelos seus representantes, não é que aí já não seria mais representantes, seriam ditadores efetivamente, aí nós não temos democracia. Eu gosto até muito de utilizar aquele gráfico simples, mas bem lúcido do Robert Dow, quando ele coloca ali, não é, no lado esquerdo do seu gráfico a contestação, embaixo ele coloca o nível de participação popular e lá em cima ele coloca, não é, a poliarquia, que eles chamam de democracia plena. Então, quando nós traçamos a linha, o que nós temos? Quanto maior o nível de contestação popular e de participação da população na políticas e nos mecanismos institucionais, maior é o nível de democracia de um país. E, aliás, eu quero lembrar também que a Maria Corina Machado, ela vem sendo perseguida há muitos anos na Venezuela, já desde o período Chávez, e eu até admiro a coragem que ela tem de continuar todo esse período tentando lutar pela democracia na Venezuela. Infelizmente, agora ela foi retirada do pleito. E também, aproveitando, Pavinato, eu quero fazer uma citação ao artigo que a querida Madeleine Lasco publicou hoje, não é, que ela fala justamente... Ela tem umas tiradas ótimas. Excelente. Aliás, um beijo para a Madeleine, que eu adoro. E ela falou o seguinte, né, que relativizar conceito de democracia é a melhor forma de justificar ditaduras. E ela traz ali, no excelente artigo dela, até como na China eles chamam, né, colocam, desenham o conceito de democracia, que eles falam o seguinte, democracia popular do processo integral. Então, dentro desse artigo, ela fala um pouco mais, não é que isso é só uma narrativa para tentar mostrar para o mundo que existe uma democracia, mas ao final, o que se quer justificar é uma ditadura.